Bom dia. Pronto, tudo certinho. Bom dia, pessoal. Estamos aí na reunião aberta da SFPE, Sociedade dos Engenheiros de Proteção contra Incêndio. Hoje, sábado, dia 6 de novembro. Eu falo aqui dos Estados Unidos, em Worcester, Massachusetts. Fincamos uma bandeira aqui nos Estados Unidos, na maior região de networking do mundo, onde a gente tem NFPA, FM Global, as maiores empresas do mundo. Então, sejam bem-vindos, né? O pessoal está entrando aqui ainda, mas deixa eu apresentar hoje a agenda de hoje. Nós temos o João Moroski, né? Ele vai apresentar o TCC de taxa de calor liberado, e em seguida nós vamos ter uma homenagem aí ao Silvio Bento, é um antigo coronel do Corpo de Bombeiros que fez um grande trabalho aí no Brasil, certo? Hoje ele é proprietário da FIREC, são uma empresa de educação, de treinamentos, é autor de livro, do livro aí vou pegar aqui o nome, livro Incêndio em Edifícios Altos, certo? Então ele mais outras pessoas são autores desse livro aí, né? Saiu ano passado. Sejam bem-vindos aí, Edilson, beleza? Natália, Thaís. O João já está entrando também. Bom dia, Márcio. Sou Edilson, do Rio de Janeiro. Tudo bom? Beleza, tudo bom? Então eu vou compartilhar minha tela primeiro. Oi, acho que entrou aqui de novo. Tem que botar um outro aqui. Esse aqui já era do Fire Master, né? O resultado é mais importante que o identificar. Deixa eu botar aqui a minha tela. Olhar melhor. Vocês estão olhando a tela, né? Sim, tá tudo certo aqui. Tá. Então, pessoal, para quem não conhece a SFPE, né, é uma organização de mais de 50 anos nos Estados Unidos, então começou nos Estados Unidos, onde a gente tem o foco desenvolver e avançar o uso da ciência do fogo, a engenharia de combate a incêndios, utilizando melhores práticas e estudos, ampliar a base de conhecimentos científicos e técnicos com o princípio de informar e auxiliar especialistas de segurança contra incêndio a fim de proteger vidas e patrimônio, certo? Aí o foco aí é trabalhar na educação, desenvolvimento profissional, prática profissional. Aqui já é do exame, tá? Então, do Fire Protection Engineer. Aí a profissão aumenta a visibilidade do trabalho do especialista em combate a incêndio, prática técnica, desenvolver conhecimento técnico e evoluir o estudo da ciência de engenharia de proteção contra incêndios. Tá? E networking. Então, já tem 8 anos que eu conheci, na realidade 10 anos já, viu? Tem 10 anos que eu conheço a SFPE e por isso eu tenho, né, informações mais avançadas. Então, só no currículo que a gente tem mais de 50 treinamentos da SFPE que eles dão, certo? E aí a gente fala que é uma junção do engenheiro com um cientista, certo? Deixa eu... Peraí. Deixa eu mostrar um videozinho que a gente criou para apresentar a versão brasileira, né, da missão da SFPE. Olá, você que trabalha na área de incêndios ou... Tá dando para ouvir, pessoal? O áudio do vídeo? tem interesse pela rádio?
Tá? Tá sim. Você que procura por um algo a mais, eu tenho um recado importante para você. Você já imaginou estar em um país tão desenvolvido que, pela atuação profissional, ser tão completa e bem feita, incêndios não mais acontecem? Já pensou em o Brasil ser este país? Onde esse profissional tem uma função tão importante que é tão bem remunerado e se realiza tão bem como uma das melhores profissões do mundo. Então, eu gostaria de lhe apresentar a área de incêndios do futuro e te convidar a formarmos junto a família SFPE no Brasil, a Sociedade dos Engenheiros de Proteção contra Incêndios. E quem somos? Somos uma organização internacional de mais de 50 anos, com caráter científico e profissional. O Networking, um dos maiores cientistas e engenheiros da área STEM. O engenheiro de incêndio é hoje ainda no Brasil uma profissão raríssima e muito especial para a sociedade. Somos especialistas, cientistas, consultores e engenheiros de profissão para criar, desenvolver e defender a sociedade, usando a engenharia para criar e resolver problemas relevantes e viver bem, muito bem da profissão de salvar vidas e patrimônios. E para investir ainda mais em descobrir e desenvolver uma cultura prática de prevenção de incêndios. Nossa missão é proteger inteligentemente, proteger os piores riscos, as maiores empresas, usando não apenas normas, mas engenharia com estudo de causa, promovendo o PIM-PPS, bem interligado e inteligente, projeto, instalação, manutenção, plano de emergência e treinamento e suporte. Atuando com uma abordagem científica e profissional, ou seja, que começa pelo uso da taxa de calor liberada, variável que nos fez entender os incêndios além do uso de móveis. E já dizia um artigo do desbravador engenheiro de incêndio, Dr. Alfredo Delcar, que os nossos prédios já são tão complexos que não dá mais para proteger apenas usando normas prescritivas ou com carga de incêndio. E também o pai da engenharia de incêndios, entendendo o fenômeno do fogo. Que nos últimos 30 anos houve uma diminuição no número de incêndios, mas isso só foi possível por melhorias e mais investimento na fase de projeto. E aqui que atuamos. Esse é o nível avançado da área. E onde estamos hoje no Brasil? Estamos bem atrasados e atualmente bem atrás de países como Venezuela, que já tem adoção de normas internacionais como a NFPA, consolidadas no país. Mas já começamos com o pé direito. E iniciamos, pois somos uma aliança internacional para fazer grandes mudanças e dar apoios importantes. Temos um foco em importantes mudanças que precisam acontecer no Brasil, como um Código Nacional, adoção de normas internacionais para o Brasil, certificação obrigatória de produto, o registro e divulgação de estatísticas de eventos de incêndio, mais cursos no Brasil e atrair novos profissionais para a área. Tudo isso com foco em desenvolvimento de patentes, pesquisa, tecnologia e produtos. Mas esses são os primeiros passos e ações imediatas. No longo prazo, sonhamos em diminuir os números de incêndio, com o uso do que há de mais avançado no mundo, e por que não sonhar em ser o país mais desenvolvido da área de incêndios? Então venha e junte-se a nós para ser esse engenheiro de proteção contra incêndios no Brasil. Loucos apaixonados pela área, revolucionários, visionários, intolerantes, que incêndios se transformam em catástrofes, mas que trazem também uma proposta de mudança em sabedoria para as situações incoerentes atuais. Legal, né? Beleza. Quero compartilhar também outra informação que a gente fez. Quem entrou agora, né, já recebeu um e-mail aí que a gente escreveu né, eu mesmo escrevi esse e-mail, certo? Então foi
foi uma coisa aí de missão que a gente deixou mais claro e dos trabalhos que já estão acontecendo. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Aqui. Tá abrindo. Não deu. Eu vou ter que subir aqui no Outlook. O Outlook aqui na outra tela fica pequenininho. Tirar aqui. Tem como botar para ficar... Encaminhar, botar aqui. Agora vai ficar maior. Pronto. Então, é o que a gente está fazendo, né? Então, quem está entrando está recebendo esse e-mail. A gente já está fazendo coisas há 6 meses, certo? Então, os 3 meses foi bem intenso, a gente fez reuniões aí semanais e depois a gente deu uma esfriada, né? Eu tive várias mudanças importantes aqui nos Estados Unidos e eu não consegui, né, fazer reunião mais semanal, certo? Então, olha aí, né? Quero destacar mais intimamente a missão. Então, a gente enviou o vídeo. E a principal coisa que eu considero aqui da SFP é que nós somos uma irmandade, certo? Então, aqui nós temos informações. Então, estou aqui para pegar mais informação e fazer o network, certo? Então, muita coisa ainda no Brasil na área de incêndio é descolada. Normalmente uma pessoa faz sozinha num lugar e não é combinado, né, com o que já acontece fora, ou usar mais profissionais aí, né, como braços. Então, eu vejo assim como um corpo. Nós somos um corpo, né? Então, eu trago aí minha visão aí cristã, eu sou cristão. Então, é uma carta personalizada minha que eu escrevi, entendeu? E aí, mas o principal objetivo aqui vai ser Irmandade, certo? A gente está mais próximo da área de incêndios, na engenharia de incêndios, mas também dando uma pincelada nos níveis mais baixos, né, de intermediário e o básico. O básico são tudo de normas, normatização do Corpo de Bombeiros. Nós estamos em todas as reuniões da ABNT, certo? Então, temos aí todo o background do Fire Masters Academy com alunos, né? E a gente traz aí, estamos incentivando os alunos para participarem. Então, só isso aí está sendo incrível, né? Isso aí a gente não tinha em lugar nenhum no Brasil. No ano passado começou as reuniões abertas da BNT. Já chama atenção numa reunião importante que aconteceu dia 1º de novembro, que foi de registro de eventos de incêndios, tá? Esse daí é um dos itens que a gente já vem abordando aí no nível, né, de SFPE, Associação Internacional como Voz Global. E aí a gente já vem lutando aí nesse aspecto de importantes coisas que tem que acontecer no Brasil, né? As 6 coisas. Um código nacional, não vai ser um código nacional, vai ser um código unificado para todos usarem, né? Vai ser o primeiro passo. Aí, adoção de normas internacionais, mais profissionais, registro de data de eventos de incêndios. Então, esse é um dos pontos principais. E aí, né, é um dos pontos que a gente vai abrir na mesa redonda também, mas já teve essa reunião, né? E a gente tem visto algumas coisas que vem acontecendo no Brasil que está descolando, né? Não tem a unidade, que é o quê? Bombeiro civil e militar já, um aspecto, né? Então, quem vai registrar a informação é o bombeiro militar, né? Ele que é o perito, ele que tem toda a competência
extramuro, que é o que dá a segurança contra incêndio das cidades, intramuro, né? Aí sim você pode precisar de um bombeiro civil, certo? Mas na Constituição é responsabilidade do bombeiro militar, registro de incêndio. Então, a gente viu aí nessa semana, né? Eu vou resumir uma reunião de 3 horas que houve, que foi, né? Como se fosse uma perícia. A pessoa que vai registrar um evento de incêndio tem ali cada área, né? Veio uma pessoa doutora de incêndio florestal e aí pegou o modelo para preencher. Então, muita informação. Né? Se a gente tem só o registro da informação, já que cai no modelo que já vem sendo aplicado, que é o Brasil Sem Chamas, que começou em 2007, e o America Burning, que foi o sucesso aqui. Eu já estou dando uma pincelada da história aqui do que está acontecendo nessa semana, tá? Então, a introdução a gente já vai abrir. Eu estou esperando também o Silvio Bento, porque ele vai entrar, né, 10h30. 10h30. Já está quase no horário. Eu comi bola aqui, passou rápido o horário. Deixa eu só destacar aqui, o João pega a parte aí, tá? Então, vou destacar aqui. Nosso objetivo é ter recursos, né? Pessoas aí para nos ajudar e capacitarem para serem os maiores profissionais do Brasil e também investir, certo? Então, lado de pesquisa no Brasil, no último congresso da IAFSS, nenhum cientista brasileiro, certo? Não tem nenhum trabalho brasileiro sendo divulgado fora. Então, normalmente os cientistas aí estão perdidos, abandonados no Brasil, certo? Então, deixa eu pegar aqui. A questão da normatização foi o que eu já falei aqui. No nível intermediário, a gente está com uma parceria já com a FSSA, que é a Fire Suppression Systems Association, Associação Internacional de Supressão de Incêndio, tá? No nível avançado, a gente tem aí, né, os trabalhos aí que a gente já está fazendo com o Corpo de Bombeiro, ensinando o projeto baseado em desempenho, tá? E aí a gente fala, né, que a última parte do vídeo é intolerantes que incêndios se transformem em catástrofes. Mas sem reclamar ou criticar, né? Mesmo que sejam situações difíceis, olhamos para frente e observar o lado positivo e falar da situação com maturidade e sabedoria, certo? Então, uma das características da área, a gente vem pincelando profundamente. Tudo que está sendo falado aqui, né, já é um trabalho de experiência aí de mais de 18 anos na área, tá? João, vou te passar aí, pode compartilhar a tela, né? Alô? Márcio, eu acho que você vai ter que compartilhar aí para mim conseguir compartilhar aqui. Verdade, pronto. Tudo certo aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo, sim. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é João Morossi. Falar aí um pouquinho sobre o trabalho que eu fiz junto com o Márcio, né? E o estudo comparativo dos métodos de cálculo de taxa de calor liberada e carga de incêndios materiais. Tá? Então, o principal objetivo aí do trabalho foi mostrar, né, que no Brasil elas são genéricas e desatualizadas em relação a um contexto internacional, né? Então, a gente pode pegar aí a própria NFPA, ela tem uns conceitos muito mais avançados no Brasil. Tá? Sem contar aí que no Brasil os projetos muitas vezes são feitos por acerto e erro, né? Então, hoje um profissional que
que atua na área de segurança contra incêndio, muitas vezes ele não tem uma matéria de incêndio na universidade, né? Então, a gente pode pegar aí engenharia civil ou arquitetura, né? Eles não têm essa matéria, e quando tem, é o nível básico, né, da matéria. A gente eletiva aí, né, nem faz parte da grade do curso, né, de engenharia ou arquitetura. Então, esses projetos hoje, quando o profissional sai da faculdade, muito por acerto e erro. Faz uma vez, manda para o bombeiro, não é aprovado, volta com essas correções, e o pessoal acaba aprendendo dessa forma, né? Seria uma forma errada de se aprender, né? Então, a gente não tem essa matéria de segurança, e existe, né, um livro, né, que seria a Introdução à Dinâmica do Fogo, né, que foi feito por Brisdale ali. Ele não ele cita, né, como os projetos devem ser feitos e conceitos mais avançados de segurança contra incêndio que a gente não vê na universidade, né, não vê na faculdade, né? Então, o principal objetivo do trabalho era mostrar esse tipo de situação, tá? Então, a gente, a taxa de calor e a carga de incêndio, no Brasil, é utilizada carga de incêndio, né? Já como em projeto, por exemplo, baseado em desempenho, né, no PBD, o pessoal já acaba usando mais a taxa liberada. O principal objetivo era mostrar isso mesmo no trabalho, falar essa diferença, né, entre as duas e qual método seria mais apropriado hoje, né, qual seria o projeto que daria um melhor benefício, melhor desempenho, tá? Então, a NFPA traz essa taxa de calor liberada, e hoje em dia a NPT, pelo menos aqui no meu estado, né, do Paraná, a NPT 14, aí fala sobre carga de incêndio, né? Então, a taxa de calor liberada watts, né, ou joule por segundos, né, o qual nos dá uma variável aí de tempo, e a carga de incêndio ela seria aí, joule por metro quadrado, geralmente é o que traz a NPT, né, a NPT 14, tá? Então, através da taxa de calor liberada, como ela nos dá essa, até eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui para. Então, aqui tem então, Deixa eu te ajudar, João. Dá uma passada no trabalho completo, né? Fala só os títulos de cada parte aí, né? Para gente. Eu orientei o João nesse trabalho, pessoal. Então, foi um trabalho aí, foi um dos melhores TCCs que eu pude orientar. E devido ao tempo, né? O João aí passou um ano comigo nessa, né, estudando e eu orientando ele. Então, foi um dos trabalhos mais completos aí que a gente pôde ajudar. E aí, eu estou tentando lembrar aqui, né? Pode ir passando aí, dá uma visão geral aí para a gente. Né? Eu trabalho aí, revisão bibliográfica, depois vem o quê? Carga de incêndio. carga de incêndio, né? Então, aqui foi explanado como que se chega, né, numa carga de incêndio através da entalpia, né? Que seria um conceito da química, né? Como chega na carga de incêndio. Então, não é só aquilo que a gente vê na norma, né? Que está lá megajoules por metro quadrado. Essa, Tem todo um conceito por trás, né? essa é uma pergunta que é a maior pergunta que mais aparece nas perguntas que a gente recebe. De onde eu tiro a carga de incêndio? Por exemplo, semana passada teve uma aluna que perguntou de onde eu tiro uma carga de incêndio, Márcio, de um produto que não tem na tabela. Né? É o calor de combustão. Então, aqui é o calor de combustão, lei de Hess,
físico-química, né? Então, até para orientar, porque a gente já está entrando num nível mais profundo, né? Que a gente tem dificuldade de ler uma norma. Ler a norma e entender ali 3 folhas, 5 folhas. Então, tem um lado científico que a gente ainda não entrou, entendeu? Mas aí, simplificando, o calor de combustão dos materiais, né? Esse só que não é em quilojoule por mol, né? Então, é quilojoule por quilo. No caso, a gente chega no resultado em kilojoule por mol aqui, né? E a gente consegue transformar isso, tá? É informação aqui que a gente consegue colocar em megajoule por quilograma, tá? Uhum. É, tá? E aqui seria o conceito, então, de taxa de calor liberado, né? Então, a taxa de a gente tem 3 fases, né? Tem um trabalho da Bonitez, né? Ela fala lá que até a gente chegar no incêndio, até que a gente chegue no flashover, a gente consegue ainda do ambiente, consegue apagar o incêndio somente com extintores e após essa queima generalizada, que seria o flashover, a gente tem condições mais inadequadas, né? Seria condições mais maior, né, no ambiente que do incêndio ali, tá? Então, no meu conceito aí, o grande ponto é que a gente consiga identificar quando que vai acontecer esse flashover de identificação. Então, hoje em dia, se a gente pega as normas brasileiras, a gente, por exemplo, o extintor de incêndio dimensiona através do risco, né, do ambiente. Então, a norma traz risco leve, risco moderado e aí a gente dimensiona através disso, né? 15, 20 ou 25 metros cada extintor precisa estar. Mas quando tem no ambiente de trabalho, por exemplo, no ambiente ali, né, do trabalho ou em qualquer outro ambiente, existe um outro tipo de material, né, através da taxa de calor liberada, a gente consegue dizer em quanto tempo, né, que vai acontecer esse flashover, tá? E daí, através desse flashover, a gente consegue dizer, ó, o brigadista tem tanto tempo para chegar até o trazer a tempo. E é um dos casos, né, que a gente usa no projeto baseado em desempenho, né, que aí seria o próprio o projetista, né, então ele cria essa estratégia, né, e né, então não é somente aquele acerto e erro que a gente vê aí no dia a dia quando o projetista precisa aprovar um projeto de prevenção. Ele mesmo, né, cria essa estratégia de proteção e acaba chegando num objetivo final. Ah, não, tem que estar mais próximo, porque senão não dá tempo do brigadista chegar, né? O flashover vai acontecer antes. Ou nesse local precisa ter um sprinkler, né, ali, para que retarde, né, para que esse flashover aconteça mais tarde, demora mais para acontecer. O que seria tenabilidade, né, onde até depois do flashover acontece o pessoal acaba não tendo visibilidade, a radiação já é maior, né, do fogo, temperatura elevada, a toxicidade do ambiente também, ela acaba ficando maior, então acaba acontecendo mais mortes, e justamente depois do flashover, tá? O que mais que temos? Seria mais a metodologia, né? Como que a gente chegou nos resultados. Existem cálculos, né? Que até a NFPA ela traz, né? De como que chega nessa taxa de calor liberada, como que é usado, sim, da carga de incêndio, né? Então, a carga de incêndio a gente não pode retirar ela da norma, mas a gente precisa colocar lá
junto à taxa de calor liberada também, tá? Alguns conceitos, né? Liberada, né? E aqui a NFPA 72 ela traz, né? Como que seria, tá? Então a taxa de crescimento do fogo, tempo de crescimento do fogo, né? E aqui seria o fator aí de crescimento, né? Então, por exemplo, se a taxa do crescimento do fogo é lenta, né? O crescimento ele tem que acontecer num valor maior ou segundos, né? Então, essa seria um conceito que teria que trazer para as nossas normas no Brasil, né? Para a gente conseguir dimensionar, fazer projeto de prevenção baseado na taxa de calor livre. João, teu áudio saiu agora. Aí voltou, acho que oscilou a internet, voltou agora. Uhum. Até aonde que parou aí? No conceito baseado da taxa de calor liberado. Então, voltando aqui, esse quadro, que foi tirado da NFPA 72, né, onde ele traz a taxa de crescimento do fogo, né, e o tempo desse crescimento, né, quanto tempo que ele leva para ele ter um crescimento dentro de um ambiente. Tá? Então, esse quadro, nós teria que colocar ele dentro, né, de alguma norma do Brasil, né, que a gente consegue, para a gente conseguir identificar quando que um material, ao pegar fogo, quanto que esse material leva para atingir o crescimento total dele, né, do incêndio, tá? Então, a proteção, nas edificações precisavam ser baseadas nesse conceito, né, de lenta, média e rápida, né? Então, a gente consegue dimensionar isso. Então, por exemplo, se eu tenho um material que ele tem uma taxa de crescimento lenta, né, eu diminuir aí as proteções do ambiente. Agora, se eu tenho um material dentro de uma edificação que o crescimento essa taxa de crescimento do fogo é rápida, eu preciso aumentar essa proteção para fazer com que eu retarde o over dentro dessa edificação, né? E através desse conceito a gente consegue salvar. Não, agora tá. Tô ouvindo. Deus abençoe. Silvio já está aí. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, viu? Peço desculpas do horário aí, viu? Tranquilo. Vou te mutar aqui que o João está falando. Então, aqui a gente chegou em alguns resultados, né, e discussões do trabalho, né? Então, a gente pegamos um livro, né, e chegamos a alguns conceitos, tá? Então, aplicando aí para a gente de várias formas a gente chegar na taxa de calor liberado, né, usando a própria carga de incêndio, né, consegue chegar na taxa de calor liberado. Aqui tem as curvas, né, de como que foi, isso aí foi feito através do Excel mesmo, né, as curvas de incêndio de cada material, né, então foi pego o material e foi calculado através das fórmulas anteriores que eu mostrei, e aí a gente chega na taxa de calor liberado, tá? Então, o crescimento do fogo, né? Então, aqui existe um outro método nessa taxa de calor liberado, né? Então, aqui tem o tempo de segundo, o tempo de ignição, aqui quanto tempo que o fogo leva para sofrer a ignição, e aí a gente chega na taxa de calor liberada elevada, né? Então, aqui tem os três tempos, né? O momento que é da ignição, até ela alcançar o flashover, depois ela se estabiliza e
caimento da taxa. Feito o cálculo da taxa de calor liberada, por exemplo, de uma pilha de pallets, né, em madeira, resultados, de uma poltrona, né, então as incógnitas ali, né, do cálculo foi tudo da NFPA, tá? E aí a gente chega nesses resultados, né? Então, o sofá de espuma, por exemplo, que pegou fogo, a taxa de crescimento dele seria uma taxa de crescimento rápida, né? O tempo de crescimento, né? Que seria o TG ali para alcançar o flashover, né? 77,96 segundos. Então, quer dizer o quê? Esse sofá de espuma, né? Pegando fogo, ele teria uma taxa de crescimento rápido em 77 segundos, né? 78 segundos, ele alcançaria um flashover e aí a queima do ambiente seria realizada, né? Ou seja, a gente teria uma maior tenabilidade dentro desse ambiente, tá? Caso teria um sofá de espuma, eu teria que ter uma proteção maior nesse ambiente, né? Assim como já a pilha de pallets, né? Ela seria uma taxa de crescimento MEG, tá? Então ela levaria 163 segundos para alcançar o e aí, e a poltrona de descanso a mesma coisa. Tá? Então, as considerações finais, né? Então, observou-se que a dinâmica do fogo é uma matéria não abordada nas instituições de ensino no Brasil, sendo uma matéria que já existe e pode ser adotada para ensinos profissionais que atuam na prevenção de incêndio. Então, como você falou que queria ficar um tempo sozinho? Vamos aonde? Como eu falei anteriormente, no Brasil, né, a gente tem matéria de prevenção de incêndio, né, como uma matéria obrigatória, né, em nem engenharia civil e nem arquitetura, tá? Então, essa seria, para quem quer projetar incêndio, seria uma matéria essencial, né, sendo que a gente já tem estudos que falam sobre isso, né? E também pode-se notar que a taxa de calor liberada pode ser adotada como um complemento das normas e não substituir a carga de incêndio, né? Visto, né, que a carga de incêndio ela é uma variável, né, que a gente para chegar na taxa de calor liberada. E também percebe-se que através dos estudos de artigos científicos que as normas brasileiras e os profissionais da área estão atrasados, né, em relação aos países que adotam a NFPA como o Código Nacional. Mesmo mais aprofundados e comprovações científicas mais eficazes. Tá? Então, quem usa a NFPA como base para projetar incêndio, eles acabam tendo um conceito muito maior sobre incêndio. Muito mais acerto e erro aí que o pessoal faz bastante para projetar hoje, né? Então, eles acabam tendo todos os conceitos científicos do fogo, né? Inclusive sobre taxa de calor liberado, eles acabam projetando com maior eficiência. Então, pode-se ver que os materiais podem ser ensaiados em laboratórios apropriados com cone calorímetro, né? Porém, no Brasil é possível encontrar somente na cidade de São Paulo, né? Sendo necessário mais laboratórios no Brasil para o futuro, precisão de resultados. Então, esse é um equipamento que ele é utilizado para a gente saber qual que é a taxa de calor liberada de cada material. No Brasil, a gente não tem, né? Só em São Paulo a gente tem esse equipamento, né? Inclusive, para mim fazer o TCC, eu usei já resultados que já tinham, né, em livros, né? Não consegui ensaiar nenhum tipo de material, justamente porque nós não temos esse cone calorímetro, né? E além do sofá de espuma, tem taxa de crescimento rápida, né? Ou seja, atinge o flashover em tempo menor que os demais materiais, como a gente viu anteriormente, tá? Então, ali já seria o conceito que já foi abordado antes. Então, seria esse o TCC. Quem quiser também, eu acho que lá no site do Márcio, o Márcio publicou, tá lá certinho
o TCC, né? E dúvidas, vocês podem estar perguntando, né? Tirando essas dúvidas. E da minha parte seria isso. Obrigado. Tá. Pessoal, eu vou deixar para as perguntas no final, tá? Até lembrando, nós temos 10 minutos. É um TCC todo sábado, de 15 em 15 dias, né? Aí a gente tem 10 minutos no TCC de um cientista, né, com um tema relevante aí de engenharia de incêndios. Em seguida, é um homenageado. E em seguida, é 10 minutos depois, no final, um patrocinador, tá? Então, essa é a sequência da reunião aberta da SFPE, quem entrou agora. Então, é meia hora. Hoje a gente passou um pouquinho do horário já, mas é meia hora. E no final a gente abre para perguntas, que é a mesa redonda, certo? Então, eu vou até pedir para anotarem as dúvidas aí, tá? E no final, a gente vai abrir para conversar mesa redonda de assuntos relevantes no Brasil e do que foi visto aqui, certo? Eu queria dar as boas-vindas aí para o Silvio Bento. Seja bem-vindo, Silvio. Tá? Obrigado. Então, nesse espaço aqui de homenagem, a gente traz aí o Silvio Bento, é um dos maiores desbravadores do Brasil na área de engenharia de incêndios. Tá? Eu vou ler aqui o que eu consegui pegar do teu currículo, viu? Tá? Se eu pecar, você me corrige aí, tá? Mas aí participou dos cursos de formação de oficiais aí em São Paulo, curso de especialização de complementação também tecnológicas para oficiais do FATEC, curso de manejo de fogo, extensão universitária na Universidade de Brasília, né? Também participou do curso de aperfeiçoamento de oficiais, pós-graduação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, curso superior da Polícia no CSP, curso de planejamento estratégico dos Corpos de Bombeiro no Brasil, na Senasp, e coronel da reserva aí da Polícia Militar de São Paulo, né, no Corpo de Bombeiros. Atualmente é o diretor da empresa FIREC, né, Educação e Segurança contra Incêndios. Tá? Silvio, então, a gente queria te homenagear. Normalmente, tem um gap das pessoas conhecerem os trabalhos que são relevantes na área de incêndios, né? Então, a gente tem aí alguns nomes que ajudaram no desenvolvimento da área, certo? A gente considera como desbravador. Então, a gente, de certa forma, ainda tem um contexto atrasado no Brasil, mas o que a gente tem, né? O que a gente conseguiu chegar foi através do trabalho de vocês, certo? Então, a gente queria aí te aplaudir. Parabéns, viu? Então, você tem a palavra, tá? A gente queria... né, tem muitas pessoas aí que estão entrando agora, né, conhecendo, e esse espaço é para você falar a tua mensagem, né, o que te inspirou, o que fez você, né, ultrapassar um trabalho normal. Porque aqui a gente vê um trabalho de um desbravador, normalmente é o cara que ele teve que trabalhar e fazer trabalhos de desenvolvimento concomitantemente. Então, a gente tem aí um lado de que a gente tem que pagar as contas, né? Tipo, fazer o salário da gente em um mês para ter tempo para gastar com outras coisas além do trabalho, certo? Que é o desenvolvimento da área. Então, tá com você a palavra, certo? E em seguida já pode falar também da FIREC, né? Que aí você também hoje é um dos que trazem uma visão empreendedora também para cá. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a esta oportunidade, engenheiro Márcio, da gente estar participando desse evento. É uma honra para a gente poder participar de um evento internacional e poder passar algumas ideias do que a gente tem na cabeça. Fazendo uma retrospectiva, nós começamos a trabalhar na década de 80. Então, em 80, a gente já começou a trabalhar, final de 80, nós começamos a trabalhar na elaboração de normas, quando nós participamos da criação do CB24. O CB24 era
era uma comissão da ABNT, e esta comissão nós fizemos um trabalho exaustivo, um corpo de engenheiros, técnicos e mais oficiais do Corpo de Bombeiros, para fazer com que o CB24 se transformasse, na época era uma comissão, e se transformasse num comitê. Então, na época, em 1990, mais ou menos em 92, 93, por ali, quando foi criado o CB24. Um passo muito importante para o Brasil, porque nós começamos a estudar a norma de segurança contra incêndio dentro do aspecto de norma nacional, né? As normas passaram a ter um outro peso depois que foi criado esse CB24. Naquela época, as dificuldades para a instalação do CB eram muito difíceis. Nós conseguimos trazer o CB24 para o Corpo de Bombeiros, onde ele funciona até hoje. A sala de operação do CB24, onde são feitas as normas, nós temos no Brasil em torno aí de 75 a 80 normas técnicas, é pouco quando comparado com os Estados Unidos, pela NFPA, com mais de 300 normas, mas foi um trabalho que nós consideramos muito importante para dar um arranque na área de segurança contra incêndio. No final da década de 90, em 89, nós formamos um grupo, porque quando nós assumimos lá a direção de prevenção do Corpo de Bombeiros, nós entendíamos que esta parte era muito importante, porém poucos oficiais de praça participavam desta atividade mais direcionada, né? Participavam de análise de projeto, mas não tinham participação nos estudos de criação e melhoria da legislação. Na época eram 2 ou 3 oficiais que ficavam numa sala estudando o que seria necessário para melhorar a segurança contra incêndio. Quando nós assumimos a direção, nós entendemos que isso não era o caminho. Então, o que foi o estalo? Nós formamos em torno de 30 a 40 equipes de trabalho no Corpo de Bombeiros todo. Então, para que vocês tenham uma ideia, na época nós geramos entre oficiais e praças 120 oficiais e praças. Essas 120 pessoas se reuniram durante 2 anos para construir a legislação, que é essa legislação que é referência hoje no Brasil. Essa legislação não foi criada por esse grupo. Essa legislação ela foi estudada, nós tivemos a felicidade de ter um dos consultores em memória, falecido, o doutor Bill Malhotra, da Inglaterra. Até, depois eu vou comentar rapidamente, nós temos publicações dele digitalizadas no nosso site. Esse consultor, Bill Malhotra, ele era uma das 10 pessoas do mundo na área de segurança contra incêndio que mais entendia, da Inglaterra. Para que vocês tenham uma ideia, ele era consultor do Eurotúnel, entre Paris e Londres, na área de segurança contra incêndio. E ele veio para o Brasil, a convite do consulado britânico, e ele nos ajudou a fazer um código para São Paulo. E em cima dos conceitos que ele passou, em cima desta expertise dele, foi que nós construímos o nosso código. Então, nós tivemos uma participação também de professores da Universidade de São Paulo, professor Malfrido Del Carlo, professora Rosária, professor Alexandre, e outros especialistas que nos ajudaram a fazer este, vamos dizer assim, pré-projeto. Então, com esse pré-projeto, na época, nós construímos, depois de 2 anos de estudos, conseguimos dar um ponto de colocar esse pré-projeto dentro da Universidade de São Paulo. E foi feito uma semana de debates na Universidade de São Paulo, no departamento da Poli, da Engenharia, para a discussão desse projeto. E esse projeto foi aperfeiçoado com a sociedade, nós passamos esse projeto para 150 entidades na época, para que pudessem avaliar e dar os seus pareceres de ajuste e aperfeiçoamento. Pós a esta semana, pós a esta avaliação das sugestões, nós criamos em 2001
a nova legislação de São Paulo. Ou, na época, saiu com um decreto com 38 instruções técnicas. Hoje, se eu não me engano, acho que já estão em torno de 45. Mas esse trabalho foi, posteriormente, compilado por Minas Gerais, no ano 2005, e foi feita uma compilação nos vários estados. Hoje a gente tem conhecimento que em torno de 20 estados aí tem basicamente a estrutura de São Paulo no campo da segurança contra incêndio. Tá? Depois, no ano de 2000, já entrando mais próximo da gente, 2008, eu saí do Corpo de Bombeiros em 2006. Mas no ano 2008, nós participando do GSI, Pesquisa de Segurança contra Incêndio, esse grupo, voltando um pouquinho, esse grupo nós criamos lá em 93. Participamos da construção dessa GSI. Nós ficamos durante 3 anos na casa do professor Valfrido. Professor Valfrido, a doutora Rosária, o engenheiro, o doutor Alexandre e a minha pessoa, durante 3 anos estudando incêndio, toda quarta-feira na casa do professor Valfrido. Então, isso me deu uma abertura na cabeça, porque eles são pessoas assim, referência para mim. Eu aprendi muito com eles. E com isto, foi possível levar essas informações também, de 3 anos estudando direto, para o Corpo de Bombeiros, né? Vendo a visão acadêmica, levando para a instituição Corpo de Bombeiros, fazendo essa ponte. Por isso que saiu esse documento referencial. Ele tem uma base da Universidade de São Paulo, tem uma base do IPT, tem uma base desse professor Malhota e mais a experiência, claro, dos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. Somamos tudo isso e gerou, vamos dizer assim, um bom almoço aí, gerou um bom resultado na nossa avaliação. E no ano de 2008, nós fizemos um trabalho referencial também, uma publicação denominada A Segurança contra Incêndio no Brasil. Esse livro foi uma publicação que nós fizemos disponível, uma publicação de quase 500 páginas, que mostra a situação da segurança contra incêndio no Brasil com uma visão acadêmica, visão dos corpos de bombeiros, de especialistas, técnicos, profissionais, que fizeram esse livro, e esse livro tem sido utilizado por estudantes de engenharia, de mestrado, doutorado, como referência, uma publicação importante que também tivemos a honra de participar. Já no ano de 2007, nós entendíamos a importância da educação e resolvemos criar a FAERIC. Então, a nossa empresa, ela é uma empresa focada para melhoria do conhecimento para engenheiros e arquitetos que atuam na área de segurança contra incêndio, e também na publicação de livros. Nós fizemos 4 livros, né, disponíveis lá no site. O último livro que nós fizemos agora, que é um livro importante, chama Fundamentos de Segurança contra Incêndio em Edificações, que é um primeiro passo para quem está entrando na área de segurança contra incêndio. E também, agora, esse ano, nós lançamos o livro A Problemática de Incêndios em Edifícios Altos, também está disponível. Todas as nossas publicações, elas estão disponíveis no nosso site. São publicações gratuitas e a gente conta, quando nós temos feito essas publicações com as empresas, né? Até a empresa do engenheiro Márcio participou da nossa última publicação. A gente conta com o apoio das empresas e com patrocínio também, para que a gente possa tornar real essas publicações. Bom, sinteticamente, a gente conseguiu dar alguns passos na área de legislação, na área de norma, na área de educação. Essa semana, nós demos uma palestra para a Unicamp, para a disciplina que a professora Carla Costa dá lá. A professora é referência também na área de estrutura, a professora Carla, e ela pediu para fazer uma palestra sobre esse incêndios em edifícios altos. E comentando nesta palestra, vocês que são jovens, né, a gente já fez um trecho. A importância do futuro, até eu peguei no final aí a exposição do engenheiro aí que estava... Do João.
e ele citou a importância dos laboratórios. O Brasil, ele tem aí, vamos dizer assim, laboratório público, nós temos o laboratório do IPT, Laboratório do Fogo, né? Mas o Brasil, pela sua extensão, pela sua dimensão, em futuro, nós precisaríamos de ter pelo menos uns 4 a 5 laboratórios. Isso é a primeira necessidade. Uma falha grave que o Brasil tem, e que os Estados Unidos, por exemplo, são referência, eles trabalham sempre, a pesquisa deles começa no levantamento de dados, na análise das informações, é a NFPA, o trabalho que eles os trabalhos que eles desenvolvem com relação a dados, coleta de dados. O Brasil, infelizmente, nós não temos precisão nos dados. Então, a gente não sabe quantos incêndios estão acontecendo, não sabemos aonde estão acontecendo os incêndios, quantas pessoas estão perdendo suas vidas, feridas. A gente não tem isso com precisão. Então, o futuro, o primeiro passo futuro, nós precisamos melhorar nosso sistema de coleta de dados e melhorar os estudos científicos para análise dessas informações, para que essas informações elas se tornem confiáveis. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é nós termos educadores. Infelizmente também a gente tem poucos professores na área de segurança contra incêndio, mas a gente fomentar e fazer com que as universidades de engenharia, arquitetura principalmente, possam entender a importância dessa área, da área de segurança contra incêndio. Então, quanto mais a gente levar dentro da universidade, das faculdades de engenharia e arquitetura, a gente vai conseguir disseminar a informação e a importância da segurança contra incêndio. E também, por último, estar atento às novas tecnologias. Por quê? Porque eu estava lendo ontem num artigo, o que nós estamos conversando hoje é fruto de 2 anos. Daqui 2 anos já é outro mundo. O Brasil entrou agora, vai entrar agora no 5G, né? Não é isso? Nós vamos entrar daqui 2 anos, é um outro país, são outras informações. Se nós não tivermos, nós já estamos super atrasados, mas se a gente não tiver um despertamento do que vai acontecer, esses próximos, antigamente, quando eu estudava nas escolas, eles falavam que você tinha que fazer planejamento para 10 anos. Você tinha a curva do S, mudava o mundo a cada 10 anos. Hoje o mundo muda a cada 2 anos. Então, se nós não tivermos informações confiáveis, se nós não tivermos laboratório, se nós não tivermos educadores, se nós não tivermos o acompanhamento tecnológico, cada vez mais nós vamos voltando para trás, né? Então, é importante o despertamento, e a gente sempre que estiver falando da segurança contra incêndio, citar, primeiro, os nossos dados, eles são confiáveis? Nós podemos confiar nas informações que estão sendo dadas? Isso foi testado em laboratório, isso foi ensaiado, isso pode se assinar embaixo? Porque uma outra coisa importante, a gente sabe que a NFPA, eles a cada 3 anos fazem revisão de normas. Então, nós temos dificuldade de fazer a norma, dificuldade de ensaiar essa norma e dificuldade de manter essa norma viva a cada 3 anos. Então, a gente esbarra em muitos problemas que o Brasil possui, mas a gente fica feliz, por exemplo, o fato de vocês estarem desenvolvendo um trabalho a cada 15 dias, de ter o GSI, de ter a professora Carla, de ter trabalhos lá no Rio Grande do Sul e outros cantos do Brasil que estão acendendo as luzinhas, nós precisaríamos juntar mais essas luzes, interligar e passar informação e, com o avanço tecnológico, a gente poder passar a informação para que todos possam ter acesso. Até um garoto que está fazendo lá o ensino médio, com esse avanço agora dessa informação chegando via internet em todos os cantos do Brasil, vai ser possível a gente disseminar as nossas publicações,
os nossos trabalhos acadêmicos, e isso acelerar o processo. Então, a gente tem que olhar o lado bom que a gente chegou até aqui, vocês estão trabalhando, e que a gente possa daqui... Nós fizemos até uma publicação do livro, está lá disponível, fazendo um exercício para daqui 10 anos. Então, esse livro está disponível lá também como um exercício, como seria daqui 10 anos. E está lá disponível, isso foi feito em 2018. Então, seria o exercício foi para como é que seria esse livro, a situação brasileira em 2028. Muita coisa que está lá já dá para aproveitar já. Vocês já podem pegar essas informações e transformar isso em realidade. Bom, eu mais uma vez agradeço essa oportunidade. É uma honra para mim poder eu estar participando desta apresentação. Nós temos os nossos cursos disponíveis. Nós estamos estruturando um curso agora para o ano que vem, a partir de abril. A nossa ideia é fazer um curso de 100 horas. E esse curso daria uma base introdutória, uma base básica para quem quer fazer projetos. Porque hoje, quem quiser fazer um curso de especialização, precisa demandar um tempo aí de 400, 500 horas numa universidade. Isso demora 2 anos. O que a gente está querendo fazer é um curso que seja básico, um curso que a gente possa fazer aí em 100 horas, e esse curso dá uma introdução. E a pessoa depois, se ela quiser se aprofundar mais, aí ela vai para uma especialização, ou ela vai para um mestrado, ou ela vai para um doutorado. Mas a gente precisa dar um primeiro passo. E esse primeiro passo a gente entende que seria essa informação concentrada, porque os cursos que nós temos ofertados, eles são avulsos. Então, a pessoa faz uma disciplina, faz outra, ele fica meio perdido no que tem que se fazer. A gente quer fazer um curso básico, e depois desse curso básico ele parte um aprofundamento. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e me coloco aí à disposição. Muito obrigado. Obrigado. O senhor não quer falar mais da FIREC? Fala um pouquinho mais da FIREC. FIREC, né? Eu fiquei preocupado com o tempo, né? Não. Agora já está livre, entendeu? Tá bom. Está tranquilo. E eu já vou te perguntar uma primeira coisa. Por que o K, né? Porque fire é incêndio. Mas por que o K no final da palavra? Legal, uma boa pergunta. Porque é o seguinte, tem um livro... nós fizemos esse livro, por exemplo, da problemática de incêndios altos, baseado numa publicação da IFSTA, aí dos Estados Unidos. Essas publicações voltadas para bombeiro. Nós pegamos essa publicação e transformamos essa publicação, depois de 27 anos, atualizamos a área de engenharia, com a professora Rosária e com o coronel Duarte. Uma publicação que ficou muito legal. Tá? Essa publicação tornou-se a ponte entre bombeiro e engenharia. Então, quem lê esse livro vê o olhar do bombeiro e vê o olhar do engenheiro, como uma ponte. Então, esse livro fala sobre a problemática de incêndios altos. Mas por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos aí também tem uma publicação, não sei se você conhece, que chama Fire Attack, nível 1 e nível 2. São 2 livros que dá a estratégia tática para combate a incêndios geral, pelos americanos. Isso datado de 70. Tá? E aí eu peguei o Fire, peguei o Ataque, aí tirei o Ataque, ficou o Fire e juntei com o carro. Então ficou Fire. Por isso que ficou em homenagem a esse Fire Attack dos livros que tem publicado aí, não lembro agora o nome do autor, mas é Fire Attack 1 e 2, aí dos Estados Unidos. Tá? É isso. Bom, você falando sobre a Fire, que é a Fire que a gente vai completar já há 15 anos, e a gente já realizou mais de 100 cursos. A gente faz cursos de 8 horas, 12 horas. E esses cursos, quem que são os professores do nosso curso? Quem construiu a legislação de São Paulo? Quem construiu esse livro, A Segurança contra Incêndio. Então, eu tenho, como são pessoas minhas conhecidas há mais de 30 anos, quase 40 anos, são os professores que dão aula para a gente realizar. Então, o Coronel Negro Zolo,
Coronel Marcos, o Coronel Armani, o professor Valentim, a professora Rosária. Então, a gente tem a professora Carla. Então, a gente tem esses professores que são referência e a gente monta cursos de 8 horas. Nós tivemos um curso essa semana agora, muito importante, que foi um curso de reação fogo com relação aos materiais de acabamento, para piso, paredes e tetos, que ele foi ministrado pelo mestre Marcelo Mitidieri. Marcelo Mitidieri é do Falcon Bauer. E o Marcelo Mitidieri foi ele que construiu a norma de materiais de acabamento aqui no Brasil. Isso lá em 1999. Ele fez mestrado nessa área e eu tive a honra de convidá-lo para participar do nosso grupo que nós estávamos montando na época para montar uma instrução técnica específica sobre materiais de acabamento. Esse trabalho que nós fizemos, ele foi um trabalho inovador porque teve algumas disciplinas que inexistiam no Brasil. Né? Não se fala, não tinha no Brasil, por exemplo, acesso às edificações. Não se tinha esse conhecimento de larguras de entrada de edificações, a altura de portão, o entorno da edificação, a largura da rua. Nós pegamos norma da NFPA e adaptamos para a norma nossa, para estabelecer qual é a largura da rua, qual é a curvatura da rua. Isso foi falado nas instruções técnicas lá. Outra que não existia era, por exemplo, a problemática de controle de fumaça. Não tinha controle de fumaça até essa época, essa exigência. Foi a partir desse trabalho que nós construímos lá nesse final de 99. Outra norma importante foi, por exemplo, túneis. Não tinha norma de túneis. Também foi uma norma importante. Materiais de acabamento, o extintor. Nós falávamos em unidade extintora. Embora já existissem as normas, elas não eram cumpridas sobre capacidade extintora. Então, a partir desta edição dessa legislação, houve esse avanço. E uma norma muito importante, que deu um avanço também no Brasil, não existia a obrigatoriedade de brigada de incêndio nas edificações. E nós passamos a incorporar isso como exigência obrigatória. E uma das dificuldades era saber quem seria o técnico para poder ministrar esses cursos. E nós colocamos, na época, que o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho eram as pessoas mais habilitadas para capacitar a formação de brigada de incêndio. Então, o que nós temos feito na FAED? A gente pega esses professores e junta a bagagem da experiência deles de especialização, profissionalização, o dia a dia deles, e a gente tenta passar o conhecimento o mais real possível para o aluno. Né? Então, nós já tivemos até a satisfação de alunos que participaram dos nossos cursos, hoje até já estão ministrando curso para nós. Então, é uma coisa bacana essa evolução, porque a gente vai vendo o crescimento da área. Né? Então, por exemplo, a gente vê o engenheiro, o arquiteto se formando, aí ele faz mestrado, daqui ele faz doutorado, daqui um pouquinho torna-se uma referência nacional naquele pedaço, naquela área específica. Então, a gente fica feliz do Brasil estar nessa dimensão, porque o professor Valfrido, ele costuma falar o seguinte: o Brasil, ele é um país que tem 200 anos. É diferente. O pessoal na Inglaterra, o pessoal na França, esses países, eles já estavam estudando lá em 1100, 1200, já estudavam incêndio. E nós temos 200 anos de vida, praticamente. E se nós percebermos, nós também estamos fazendo bastante coisa. É que a nossa velocidade tem que ser muito rápida e a gente tem que dar resultado. Mas a gente estar entre os maiores países do mundo, tendo 200 anos, é uma coisa que a gente tem que estar atento. E às vezes a gente, com todas as nossas dificuldades, as nossas situações críticas que o Brasil tem, mas a gente tem que olhar o lado bom, porque o Brasil, nós temos profissionais que se dedicam dia e noite, nós temos uma engenharia, nós temos uma medicina, nós temos uma construção boa. Tem milhões de pessoas que estão desassistidas, tem milhões de pessoas que precisam
ter o apoio do governo, da sociedade. Até essa pandemia veio para nos despertar que nós temos que estar mais atentos ainda aos nossos irmãos que precisam de ajuda. Mas o que falta para a gente, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, é interligar essas luzes, é fazer com que haja uma estrada mais próxima. E a gente como você começou, Márcia, a gente precisa ter lá o nosso pão, o nosso arroz, o nosso feijão, a gente precisa dar sustentação a isso. Claro, isso é fundamental. Mas a gente precisa saber que é o seguinte, nós precisamos interligar, repassar e saber o seguinte, nós não somos eternos, nós somos passageiros. Às vezes eu fico imaginando, eu estou com 62 anos de idade, então daqui um pouquinho, daqui mais 10, né? Não sei o que Deus vai fazer na vida, mas vamos imaginar, extrapolando 10, 20 anos, acabou. Eu tenho que partir para outra. Então, o nosso tempo de vida aqui é muito pequeno e às vezes a gente fica agarrado a pequenas coisas. Não, vamos nos soltar, vamos procurar ajudar quem precisa. Eu costumo falar assim, esse projeto do livro que nós fizemos lá, todos ganham. Ganha quem escreveu, ganha quem está publicando, quem está apoiando a empresa, ganha quem está lendo e a sociedade como um todo. Então, nós temos que fazer projetos que todos ganhem. Que a sociedade ocorra. Eu sempre falava assim, olha, você pode ser presidente de uma multinacional dos Estados Unidos, do Japão, pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Só que se você vier visitar São Paulo... Ficou mudo o teu áudio. Ficou mudo aí. Espera aí. Voltou. Tá, Voltou. perdão. Eu estava dizendo o seguinte, se você sofreu um acidente como um grande empresário em São Paulo, e esse acidente foi ali na Marginal Pinheiros, você vai ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e você vai ser atendido no hospital público. Então, todo o valor que você tem não vai significar nada, até que, porque o primeiro socorro é o bombeiro que vai dar e a primeira assistência é o hospital que o bombeiro vai levar. Então, nós precisamos fazer com que tudo esteja bom em todo ponto do Brasil, para que eu tenha que, em qualquer cidade do Brasil, eu tenha segurança contra incêndio, em qualquer ponto do Brasil, eu tenha equipes de profissionais da prefeitura, de engenheiros, de técnicos, que tenha empresas confiáveis, que o extintor, o sprinkler, os sistemas vão funcionar naquela edificação que eu estou. Se eu for para Manaus agora e entrar no shopping com a minha família, eu quero estar seguro. Eu quero ir para o Rio de Janeiro seguro em qualquer ponto do Brasil. E se eu for para os Estados Unidos também, não posso estar pensando, pô, será que o extintor aqui funciona? Será que o sprinkler aqui funciona? Não posso pensar assim, eu tenho que ter confiabilidade. Mas essa confiabilidade, às vezes a responsabilidade é nossa de passar isso para todos. Todos têm que ter, todas as universidades elas, de engenharia e arquitetura têm que chegar essa informação. Nós temos milhares de escolas de engenharia e arquitetura no Brasil e milhares de profissionais de engenheiros e arquitetos que, infelizmente, eles não sabem o que é fogo. E aí o que acontece? Ele vai construir a edificação, ele não está sabendo, ele tem lá a preocupação de manter o edifício em pé, com relação à velocidade do vento, com relação à estrutura, cálculo estrutural, com relação ao piso, sondagem, tudo, mas ele esqueceu um ingrediente super importante. Às vezes ele pensou até em terremoto, mas não pensou no incêndio. E o incêndio é catastrófico, ele não perdoa. Né? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, despertar e salientar a importância disso. E isso, os americanos são bons nisso, a gente estudou um pouquinho, sabe? Eles criaram lá na década de 70 um documento, eles eram fracos, os Estados Unidos também era um país fraco na área de segurança contra incêndio. Na década de 70, eles criaram um documento importante, durante 2 anos, denominado America Burning. E nesse documento, referencial para os Estados Unidos, eles conseguiram dar um avanço em todos os campos. Campo político, campo educacional, campo técnico, científico. E os Estados Unidos pode-se considerar o que ele é hoje, baseado nesse pontapé desse documento do governo naquela época. O Brasil, infelizmente, a gente tem as crianças, tem os adultos, tem os velhinhos, que não são educados sobre educação de segurança contra incêndio.
Então, vão se deparar com incêndio quando acontece na sua casa ou quando acontece num edifício. Então, esse despertamento científico, despertamento tecnológico e o despertamento educacional, ele faz parte, vamos dizer assim, de uma carruagem que nós devemos levar para todos os pontos do Brasil. Acho que é isso. Obrigado aí, Silvio. Eu tô rouco um pouquinho, cara. Aqui já tá abaixo de 0 as temperaturas. Cara, incrível, incrível aí. Aqui eu anotei. Já tem um outro livro seu aí já, das anotações aqui que eu anotei, viu? Deixa eu mutar o rapaz aqui. Então, eu te agradeço muito, tá? Aqui a gente ainda vai gastar, acredito que uma meia hora. Se você puder ficar um pouquinho mais. Eu posso ficar mais um pouquinho para ver se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu posso. Eu tenho um monte aqui, eu mesmo tenho um monte, mas deixa eu abrir para o pessoal, né? Pessoal, então, mesa redonda agora, tá? A gente tem também o João, que já apresentou aí a taxa de calor liberado. A gente vem trazendo, né? O João já fez o TCC, acho que vai fazer 2 anos, né, João? 2 anos, eu acredito. Finalizamos ele metade de 2020, 1 ano e meio. Então, e a gente antes vinha fazendo o Workshop Nacional de Combate a Incêndios. Foram 13 edições. E sempre a gente tocava nesse assunto, que a gente tem, no contexto ainda de normas, a gente tem sim um aparato aí para ter um limite, né? E para permitir que eu entre no lugar e esteja seguro. Mas existe, né? O Alfredo Del Carlo, ele já escreveu isso aí, ó, há 10 anos, há 20 anos atrás, que nossos prédios já são tão complexos que não dá para proteger só com normas, né? Então, a gente vem trazendo a ideia de que o engenheiro de incêndio já é um cara que ele entende um pouquinho mais, não é só normas. Porque tem o proteção de incêndio, especialista de proteção de incêndios, e tem o engenheiro de proteção contra incêndio. Aqui no exterior, o engenheiro de proteção contra incêndio é o cara que entende taxa de calor liberado, né? E as universidades que são consideradas que dão essa matéria em engenharia de incêndio, eles trabalham taxa de calor liberado, certo? Então, tipo, na SFPE, Sociedade dos Engenheiros de Proteção contra Incêndio, a gente valida que a universidade que dá uma engenharia de incêndio, ela dá a matéria dinâmica do fogo, que é taxa de calor liberado. É a primeira matéria, certo? Então, na lista das universidades, acho que só uma que estaria próxima no Brasil, que seria a da Deise Duarte. Não, a Unicamp e a USP. Essas 3 têm essa composição aí de curso que tem uma matéria dinâmica do fogo, né? Mas, então está aberto. Quem quiser perguntar, já pode levantar a mãozinha aí. Eu vou abrindo o microfone, enquanto isso eu vou perguntando também. Tá? Alguém quer perguntar? Vou deixar aí 30 segundos. Mas incrível o relato também da tua história, Silvio. Quando você fala assim, ó, a gente foi para toda quarta-feira, estávamos lá na casa do Alfredo Del Carlo com a Rosária. Então, a gente entende que já é uma coisa que é um conhecimento ali que só algumas pessoas têm, né? Então, se a gente une, a gente já consegue, né, multiplicar isso a nível de Brasil. Então, isso daí vocês passaram 3 anos? Como foi essa? Fiquei curioso. Na verdade, nós tínhamos o objetivo de escrever um livro sobre análise de risco. Nós pegamos um dos maiores estudiosos de análise de riscos, é o método Gretner, um engenheiro suíço feito na década de 60. Uma publicação que faz análise de risco de uma edificação. Então, nós começamos a estudar essa edificação e a gente tinha o objetivo de transformar isso num livro. Só que a gente tinha uns problemas políticos na época e a gente tinha dificuldade, porque eu não poderia aparecer
dentro da corporação ainda, né? Você tem problemas que você aparece, você às vezes acaba criando problemas futuros na carreira. E a professora Rosária também estava no IPT na época, ela também não poderia aparecer naquela época, que ela estava fazendo doutorado naquela época. Então, ela estava ainda numa outra fase, então não aparecia. E tinha o doutor Alexandre, na época ele tinha mestrado, depois ele fez doutorado, e a gente fazia esse estudo pensando na criação desta publicação do método Kreter, que foi referência para criar as instruções técnicas sobre a avaliação da carga de incêndio. Então, essa instrução técnica que fala sobre carga de incêndio, nós aproveitamos a experiência desse método Greter. Foi ali que nasceu carga de incêndio. E não existia, até 99, não existia alguém que comentasse sobre carga de incêndio, encarando como processo de avaliação e processo de norma. E aí, não publicamos o livro, ficou o livro pronto, mas não publicamos sobre o método Greter. Na época, a gente transformou isso numa apostila e não publicamos. Mas o que aconteceu? Desse trabalho é que gerou o despertamento da necessidade maior do país. O Brasil precisava de uma nova, vamos dizer assim, uma nova cara, vamos falar assim, na área de segurança contra incêndio. Quando nós assumimos lá o Departamento de Prevenção de Bombeiros, eu já estava com isso tudo quente na cabeça. E isto fez com que, conversando com o comandante na época, a gente falou, comandante, vamos fazer uma revisão na legislação, porque a legislação na época era uma legislação que ela era toda dispersa. Você precisava usar 4, 5 documentos dispersos para você unir, para você entender, para que você chegasse numa conclusão. Por exemplo, o comandante me chamava minha pessoa e falava assim, olha, eu estou com uma empresa aqui, esse empresário, construtor, ele está construindo um prédio na Avenida Paulista e o edifício tem 25 andares. Ele está perguntando para mim se vai sprinkler ou não. Honestamente, falando para você, eu não sabia. Eu falava, ó, comandante, o senhor aguarda que eu vou descer lá, vou conversar com a minha equipe, e aí nós vamos avaliar as normas e vamos voltar aqui e informando para o senhor se vai sprinkler ou não. Era mais ou menos assim, tá? Por quê? Porque a informação não estava pronta. E isso que despertou, poxa, mas não é possível isso. Hoje, menos de um minuto, você pega um edifício, você fala, comandante, qual é o tipo de edificação? Ah, é um edifício, um hospital. Ah, tudo bem, então eu vou lá na tabela de hospital. Qual é a altura? A altura, ele tem 50 metros. Ah, então a altura tem 50 metros, tem tanto de área, é um hospital. Ah, comandante, vai sprinkler. Então você responde com menos de um minuto, você consegue dar a resposta se esta localidade tem essa medida de proteção. Isso foi uma coisa muito interessante, porque é um documento, vamos dizer assim, nós entendemos que os Estados Unidos e os países desenvolvidos, eles têm normas muito aperfeiçoadas. Mas para nós, brasileiros, que tínhamos essa carência, quando você chega num condomínio e o próprio síndico consegue identificar se ele está com as medidas de proteção adequadas ou não no próprio condomínio dele, com base na legislação, ele olhando ali, simplificado, você por telefone, você consegue orientar o síndico, olha, pega aí, o senhor está morando num prédio residencial? Tô. Qual é a área que o senhor tem? Vai aí na tabela tal, aí ele vai na tabela tal, vê aí, qual é a altura que o senhor tem? Quantos pavimentos o senhor tem? Ah, eu tenho tantos pavimentos. Então o senhor tem que ter aí o hidrante, o senhor tem que ter o extintor. Então, é uma coisa que a gente consegue passar a informação de uma forma simples e ela pode ser disseminada para todos. Isso é uma coisa que eu acredito, assim, para países da América do Sul, para a América Central, para a África, e esses países que têm uma similaridade conosco de dificuldade, às vezes tem alta tecnologia e tem lá
pessoas que estão na favela. Nós temos que fazer um universo que isso possa ser acessível para todas essas pessoas. E esse documento, eu acho que o grande mérito desse documento é ele ter se transformado em algo simples, algo que qualquer um consegue entender o que está acontecendo. Se você quiser aprofundar, você pode. Mas se você quiser só ter as noções fundamentais, elas estão ali claras, né? Eu acho que é isso. Não, uma aula aqui eu falo, eu estou com 17, 18 anos que eu trabalho com projetos, sabia? É uma coincidência. Eu nasci, eu tenho 36 anos, eu nasci, a empresa, né, da família da gente nasceu também. 36 anos de empresa, ó. E hoje eu estou tendo uma aula dos 17 anos assim de experiência que eu tenho, que eu estou anotando tudo aqui que o senhor fala. Entendeu? Então é muito profundo. Aqui é uma live aqui que a gente tem que ver e rever para pegar a história, pegar aqui os conceitos e conceitos em maturidade que o senhor traz. Porque é muito fácil na área, né, qualquer um chegar e falar uma coisa e né, conseguir fazer uma voz. Mas, tipo, com maturidade, igual o senhor falou aí, de a visão do Brasil de 200 anos. O Brasil é um país de 200 anos comparado a outros, né? Isso aqui é um título de um artigo, entendeu? São coisas que o senhor está falando aqui que tem que ser escrito. Eu já falaria assim. Eu aconselho quem está fazendo monografia, são duas publicações. Quem está fazendo monografia e quem está fazendo terminar ou o curso da engenharia, ou está fazendo mestrado, ou está fazendo doutorado, eu aprendi com o professor Walfrido Del Carmo. Primeiro, você tem que ler René Descartes para você estudar o método. Porque a partir do método você tem o conceito, do geral para o particular. Então, a forma que o René Descartes explicou para a gente como que você tem um problema e você encara aquele problema e você divide o problema e você segmenta e você estuda e simplifica, foi o que nós estruturamos a legislação de São Paulo. Ela tem uma estrutura complexa que vai chegando até o extintor. Mas se você quiser, na mesma publicação, você fala de sprinkler, fala de controle de fumaça, fala da transmissão do calor que você falou, fala da carga de incêndio, fala de tudo isso, e fala do extintor, fala da brigada de incêndio. Então, ele dá uma visão sistêmica e vai para o particular. E um outro documento, acho que é do Piaget, é uma publicação que chama O Estruturalismo. Então, o pé esquerdo e o pé direito, René Descartes e o estruturalismo de Piaget. Essas publicações, elas dão uma base conceitual para que você comece a entender o problema de modo científico. E aí sim você começa a se aprofundar na área que você está querendo. Porque o que você está falando aí do período, dos anos da empresa, de tudo que está acontecendo, nós não trabalhamos com conceito. A gente já entra no problema, às vezes começando a discutir um nível alto de científico, mas não sabe o conceito. Por que daquilo? São perguntas que você tem que fazer simples antes de começar o desenvolvimento técnico-científico. Conceitualmente, entender o problema e depois que você saiu do conceito, você vai... É como é que nós conseguimos voar? A gente viu os pássaros, né? Então, de uma forma simples, você vê que o pássaro voa, mano, deve ter alguma coisa para esse bicho voar. E até nós chegar a mandar foguete para Marte. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que partir daquela... muito conhecimento da aranha, conhecimento dos bichos, como eles processam, né? Como é que eles vivem, e dali a gente leva para o nosso dia a dia, o comportamento e nosso trabalho. Então, a gente olhar o Brasil, você tem que olhar o Brasil como um todo. Eu não posso só olhar São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho que olhar que não tem lugar que não tem nem internet. Então, como é que faz a segurança contra incêndio com um lugar que não tem internet? Com um lugar que não tem bombeiro, demora 2, 3 dias para chegar bombeiro. O cara vai de barco para chegar de bombeiro lá, porque não tem, nem sabe o que é isso. Então, a gente só para o Brasil tem 5.570 municípios.
Nós temos 750 cidades que têm serviço de bombeiro presencial. Tem lugar que demora 2, 3 horas ou mais para chegar bombeiro. Bom, então essa cidade tem que ser autoprotegida. Vai ter bombeiro nas 5.000 cidades? Não. Isso vai demorar. Então, o que precisa fazer? Os edifícios precisam ter autoproteção. Como é que eu faço essa autoproteção? Então, e que seja algo que seja bom, que seja seguro e que seja um valor razoável para aquele município. Eu tenho que fazer esse produto. Eu posso ter, eu tenho sapato de R$ 500 e tenho sapato de R$ 100. O sapato de R$ 100 não dá para ir para a escola? Dá, pô. Se você quiser comprar um sapato de R$ 500, você compra. Mas o sapato de 100 também dá. Então, nós temos que ver que você tem que ter uma balança nisso tudo. E isso chegar. Mas não quero vender sapato de R$ 500. O cara fala, pô, R$ 500 é o que eu vivo no mês. Você quer que eu compre um sapato de 500? Então, não vai comprar. Mas se você falar, olha, o sapato é 40, 50, R$ 60. Aí você consegue, entendeu? Então, é isso. Sim. O programa Brasil Sem Chamas, o senhor conseguiu participar? O senhor tem ideia? Porque nessa semana teve até já uma reunião aberta da ABNT e houve, né, já está havendo aí um modelo de registro de eventos, que é a NBR 14023. E ela traz aí, né, o modelo para registro do evento de incêndios, sendo que já existe uma norma, essa norma aí já tem tipo cerca de 20 folhas e só de questionário para você preencher mais de 50 perguntas para registrar um incêndio, né? Então, o senhor falou aí, não temos dados. Sem os dados, a gente não consegue nem olhar onde a percepção pública, o que acontece, né? E do outro lado já está havendo um movimento forte. A ABNT aparece, né, nesse ano passado aí com reuniões no Zoom e muitas pessoas participando, mas ainda a gente vê uma falta de clareza de coisas importantes, pontuais, objetivos que a gente precisa urgente, né? De 20 anos atrás que a gente precisava, né? O senhor falou aí do America Burning, então um dos assuntos ótimos aqui para a gente abordar, se eu tiver alguma coisa para contribuir. Na verdade é o seguinte, o America Burns, nós estudamos o America Burns e o Brasil Sem Chamas nasceu no Corpo de Bombeiros. É um projeto nosso lá. E aí o IPT acabou pegando esse projeto e como tinha um valor do Ministério da Ciência e Tecnologia, na época era 1,5 milhão, 2 milhões, eles desenvolveram esse projeto junto com o IPT, junto com a Universidade de São Paulo. Mas esse mérito do projeto inicial, na verdade, quem fez o pré-projeto disso, nós levamos isso para o professor Romeu Francisco Blanti, que era presidente da FAPESP, e ele pegou o America Burning e falou, deixa isso comigo. Em uma semana ele estruturou esse pré-projeto, denominado Brasil Sem Chamas, e passou para a gente. E nós ficamos com esse projeto, aí desse projeto foi levado lá para o IPT e para a Universidade de São Paulo. Então, o mérito desse trabalho inicial, as pessoas não sabem, é do professor Romeu Francisco Lange, que falecido, ele era presidente da FAPESP na época, que estudou essas primeiras ideias aí da segurança contra incêndio dentro do Brasil Sem Chamas. Na verdade, é um documento importante, um documento referencial, e que esse documento ele poderia ser resgatado e ser dado um tratamento rápido, porque, como nós falamos, né, 2, 3 anos que a nossa vida agora muda. Então, eu costumo falar que a gente precisa tirar a nota 7. E quando a gente começa a fazer trabalho, a gente quer tirar 10. Isso não funciona. Você quer o perfeito. Perfeito ninguém consegue. Só Jesus Cristo que consegue tirar 10. Ninguém consegue tirar 10. Entendeu? Então a gente fica atrás do 10 e não faz a coisa funcionar e a coisa estruturar-se. Se a gente pegar um projeto e colocar como meta tirarmos nota 7, 8 e atacarmos o problema
numa visão sistêmica, numa visão que possa ter várias pessoas agregadas, várias pessoas pensando, eu creio que cheguei num bom resultado. Entendeu? Dá para a gente amadurecer a ideia. Eu posso, se você quiser, eu posso, depois, numa outra oportunidade, passar algumas ideias. Sim, a gente está com... Deixa eu aproveitar e compartilhar a minha tela aqui. Eu vou precisar sair, viu? Tá, não, a gente vai encerrar. Eu só vou mostrar aqui, ó, para o pessoal que a SFPE Brasil, pessoal. Aí, Silvio, se puder divulgar aí para a gente também. Okay. É só clicar aqui, ó, seja membro. Tá. E é de graça. A gente está fazendo esse ano aí da membresia de graça. Ótimo. Certo? Então é só colocar o nome, preencher aqui os dados. Ótimo. Entendeu? Você vira membro, né? É a única organização aí que é 0800 ainda no Brasil. Tá bom. Obrigado, Silvio. Foi um prazer mais uma vez, agradeço todos aí que participaram, peço desculpas do atraso na entrada, mas me coloco à disposição. O pessoal tem meu endereço aí, se puder passar depois, é Fairik, né? fairik@fairik.com.br. E lá tem as nossas publicações gratuitas também, e o pessoal pode me mandar mensagem, meu e-mail é fairik@fairik.com.br. E o site é www.fairik.com.br. É isso aí. Aí estão as publicações. Se você puder pôr os livros, põe os livros aí. Aí em cima, o livro, isso. Aí tem os livros, o último livro, Fundamentos. Esse livro aí, que eu gostaria que vocês dessem uma lida, que ele já poderia servir como essa ideia do Brasil Sem Chama que você está falando aí, tá vendo? Uhum. Nós fizemos essa publicação, Segurança contra Incêndio. Aí tem o 2008, essa publicação também. Ó, bem aqui tá... Tu já tem um livro do futuro, 2028. Foi isso, foi nesse objetivo. Ele é exatamente isso. Como que seria a entendi. do mundo nos 2028? Foi com esse objetivo. Você é bem atento. Ele foi exatamente por isso. E se você olhar lá, que data que está lá? De dentro do livro? Não, a data do lançamento. Esse da Edificações Altas? Aqui, 9/11, tá vendo? Não, sobe. 9/11, 11 de setembro. World Trade Center, para lembrar. Né? Foi na data que nós lançamos o livro. Legal. Uma homenagem. Tá? Ó, saiu aqui a revista do Fire Protection Engineer, também falando do 11 de setembro e falando do International Build Code. Aí o que o 11 de setembro impactou no Código Internacional das Edificações. Se você puder mandar via e-mail para a gente, era importante essa informação. Mando sim. Okay. Dá uma olhadinha só para terminar a última publicação embaixo. Vai para baixo. Mais. Aí, essas duas publicações são conceituais de como nós estruturamos a legislação de São Paulo, que é do Bill Malhotra. Legal. Então, esses dois eu não tinha visto ainda, não. Então, essas duas publicações, elas foram digitalizadas. Uhum. Nós digitalizamos do livro para disponibilizar para as pessoas. Para quem está estudando segurança contra incêndio, é obrigatório ler essas duas publicações. Ok? Beleza. Obrigado, Silvio. Foi um prazer, um grande abraço, viu? Um abraço. Tamo junto. Estou à disposição. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Todo mundo tímido? Eu vou fazer pergunta, então. Tarciano, pode falar. Abre o microfone aí. Bom dia. Só gostaria de deixar os parabéns. Viu? Muito boa apresentação. Você é de onde, Tarciano? Aracaju, Sergipe. Como você descobriu o grupo aí? Eu recebi um e-mail. Já no meio do caminho, recebi um e-mail e tive interesse. Legal. Obrigado. Já faz a inscrição na membresia, entendeu?
Então, Já tô com o site a gente aberto. está fazendo a reunião aberta, mas essas reuniões são só para membros. Então, a gente está, né, divulgando mesmo, que é o nível de engenharia de incêndio, entendeu? Então, é um nível ainda que tá nascendo no Brasil. A gente viu aí um desbravador, né, de no mínimo 40 anos aí de trabalho na área, e aí fazendo aí toda a leitura da história do Brasil. Eu que tenho 17 anos, né, que eu já nasci numa empresa de extintor de incêndio. Eu tenho uma visão já clara, né, que é muito difícil você conseguir enxergar a verdade aí na área de incêndios. E aí é muito... É como se fosse uma neblina, né, eneblinado aí o que a gente consegue ver. E eu, de 17 anos, eu não conhecia muita coisa que ele falou aí, entendeu? Tá? Então, a gente tem aí um grande relato, né? Hoje foi uma apresentação muito boa, tá? Alguém mais quer falar? Gênison? Aí, ó, parabéns, Silvio, né? Beleza. Uma coisa importante, então a gente vai abrir mesa redonda. Taxa de calor liberado, pessoal. A gente falou aí que é a variável que transiciona o engenheiro, né, do protetor de incêndio, do especialista em proteção de incêndio, para o engenheiro de proteção contra incêndio, certo? No internacional, no contexto internacional, tá? Nessa semana aí, a gente foi liberado o relatório da NFPA de 40 anos de números de incêndio. O Silvio falou aí, nos anos 70 saiu o America Burning, e nos anos 80 começou a registrar todos os tipos de evento, de incêndios. Então, eles conseguiram em 40 anos, 2020, né, completou aí os 40 anos e, né, tem 15 dias que eles liberaram o relatório da NFPA. Isso aí a gente passou também já no grupo da SFPE. Quem está como membro já viu esse relatório traduzido, já viu vídeos ali até áudio do que está no relatório a gente já fez. E aí muito trabalho aí que vem pela frente. Então a gente precisa de voluntários. E aí o objetivo da SFPE é uma irmandade, igual o Silvio falou, ó, a gente, 4 pessoas se reuníamos na casa da pessoa para aprender sobre engenharia de incêndio, né? Então, é só esse detalhezinho aqui que a gente precisa, é a missão número 1, tá? Eu até falei, né, no comecinho, quem entrou tem um e-mail aí dos relatos do que a gente fez, e aí no nível básico, intermediário e avançado, pintando uma ação relevante aí para os números de incêndios serem diminuídos no Brasil, certo? E aí contamos com vocês. Temos reuniões abertas de 15 em 15 dias, a meta até o final do ano, e temos as reuniões fechadas também, né, para tratar assuntos, para ensinar, para fazer esse papo mais na cozinha, né, mais íntimo, para a gente conversar, ensinar, né, compartilhar conteúdos e etc. Então, são todos bem-vindos, né, e convidem outras pessoas que é o momento. Certo? Beleza. Ninguém quer falar, pessoal? Então, vou encerrar a transmissão, tá? Ótimo final de semana para vocês. Até mais, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Márcio. Até mais. Até mais. Até mais aí, parabéns aí. Obrigado.